Olá pessoal, olá blog do Jazão. Primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês que vão nos acompanhar assistindo aqui esse vídeo. Quero agradecer a você, Jazão, pela disponibilidade em eu poder também fazer o contraponto diante da matéria que foi posta pelo seu blog hoje pela manhã. Dizer também que sou muito grata por essa disponibilidade e também parabenizar pela seriedade do seu trabalho, sempre compromissado com a verdade. E nós, Jazão, que temos esse compromisso com a verdade, nós não temeremos repercussões, porque contra fatos nunca há argumentos. E eu estou falando do que vem repercutindo desde ontem, né? Após a publicação da professora Catiúcia Azevedo, que de uma forma maldosa, nas entrelinhas, ela se referiu a mim como ex-vereadora e tratando do que eu falei, de uma temática que eu falei na minha última live. E como se sabe, todas as terças-feiras nós temos a live com a Izzy na minha página do Facebook, e é um espaço que eu utilizo para a gente debater, para a gente colocar algumas observações, discutir algumas temáticas. E na última terça-feira discutimos o concurso público de João Câmara. Dentro dessa temática, eu entrei em defesa dos professores, a priori, dos professores da educação básica, por entender que a educação básica ela é uma educação de base, ela é prioridade, ela é pré-requisito para outras fases do ensino, e por essa razão levantei essa bandeira e continuo levantando, né? Porque tivemos recentemente o concurso público em João Câmara. Eu fiz na minha live uma comparação do que foi o concurso público em 2005 e o concurso público de 2009 e mostrei que em 2005 não teve vaga para professor de educação infantil. E aí eu mostrei que quem atua no município hoje como educador infantil são os monitores que foram aprovados lá naquele concurso em 2005, realizado pela ex-prefeita Gorete, e que eles atuam até hoje, porém, nem todos continuam nas suas devidas funções por motivos maiores. Ou seja, precisamos sim aumentar, ampliar o corpo docente da educação infantil. E por essa razão, entrei em defesa daqueles que estão convocados e que ainda não foram chamados. Entrei em defesa daqueles que sabem que existe a vaga, porque hoje nosso município ele tem a necessidade de aproximadamente 120 professores da educação básica e que a gente teve um concurso para 22 professores. Então, existe a demanda. Então, se existe a demanda, vamos buscar uma educação básica com qualidade, uma educação básica em que os professores eles vão estar aptos, com habilidade e competência para formar as nossas crianças. E diante dessa repercussão boba, houve muitas desconversas, houve muitas distorções das informações, até porque qualquer pessoa que é efetivado no município, como por exemplo um monitor, ele pode depois se tornar um mestre, um graduado, um pós-graduado, um doutor, um PhD naquela área, mas como efetivo no município ele vai estar como monitor. Então não vi motivos para tantos monitores se ofenderem e se lançarem contra mim nas redes sociais. Me senti sim injustiçada. Eu acho que não precisava desse tipo de comportamento, até porque estamos falando de educadores. E o que acontece normalmente é o seguinte, né? Como forma de atender os profissionais que atuam como auxiliares, como monitores, alguns municípios resolvem transformar os cargos desses auxiliares, desses monitores, em professor. Por lei, isso até poderia acontecer, mas se o cargo de monitor fosse extinto, que não é o que realmente acontece. E eu separei aqui uma fala do próprio Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor, sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente foi investido. Nos casos em que o concurso público exigiu formação de professor nos termos da legislação vigente, mas o cargo ocupado é de monitor ou auxiliar,
prevalece a natureza do cargo. Não é a formação exigida que define a função, mas o cargo para o qual foi prestado o concurso. Então, mais uma vez, eu não entendi a ofensa e muito menos a repercussão, a tentativa de repercussão negativa em cima de mim. E quanto à professora Catiúcia Azevedo, que eu não tenho problema algum de citá-la, até porque ela utilizou das redes sociais dela, ficou explícito a intenção maldosa, eu queria pontuar algumas partes do que ela colocou em seu Facebook, né? Ela, uma professora que deveria muito se policiar, ela sabe muito bem disso. E eu vou lhe dizer por quê, né? Catiúcia, ela fez 2 concursos, isso ela não conta, né, Catiúcia? Você fez 2 concursos e foi aprovado nos 2 concursos. Um para monitora e um para professora. Só que o de monitora, você concordou que iria assumir a vaga e iria prestar 40 horas de serviço semanal. E você assinou também o contrato, firmando a efetividade no município como professora, também se disponibilizando 30 horas. Como é que uma professora e uma monitora conseguem conciliar 70 horas por semana? Isso é um problema. Primeira pergunta: quantas horas essa professora ela tem para poder conciliar essas 70 horas semanais? Matematicamente é impossível. Você pode até ter 2 vínculos, contanto que um não atrapalhe o outro. Ela dá aula em qual escola? Diante da publicação que ela fez em defesa dos professores da educação infantil, parecia que ela estava defendendo a profissão de professora para realmente encarar o desafio da sala de aula. Mas até outro dia, até outro ano, ela era diretora da escola. Então, peraí, está defendendo a categoria de professores para assumir uma diretoria? Eu não quero aqui entrar nos motivos pelos quais fez com que ela deixasse de ser diretora, mas ela deixou de ser diretora. Veja que na época ela tinha 3 vínculos, uma como monitora, uma como professora e uma como diretora. Até então, continua a mesma interrogação. Como ela conseguia conciliar? Aquela zoada ontem todinho no Facebook em defesa dos professores, era para ela ter 3 vínculos? Era para ela ter a direção de uma escola? Eu pensei que era para realmente atuar como professora. Outra coisa, vocês, os senhores e as senhoras, professoras que se identificaram com a revolta dela, que eu acredito muito ter sido impulsionada por uma corrente política, não pense que a professora Catiúcia, ela postou aquilo na rede social em defesa da categoria. Não se iludam. Fui em defesa do contra-cheque dela. Fui em defesa do salário dela. Que, por sinal, o salário dela como professora chega a R$ 9.358,28, com o desconto R$ 5.093,34. Como monitora, salário de R$ 9.358,28 chega a R$ 4.108,84, ambos saindo do Fundeb 60. E olhe que em outros períodos, esse pagamento de R$ 5.093 chegou até a R$ 6.165,19, totalizando mais de R$ 12.000 por mês. E mais uma vez eu pergunto, para dar aula onde? Essa discussão precisava chegar a esse nível?
Precisava eu trazer à tona informações que eu sempre tive e que nunca entrei nessa seara, até porque, querendo ou não, entra na vida particular da professora, mas ela entrou na minha. E no mínimo, eu tenho total direito de me defender. Eu tenho todas essas informações, né? Em um grupo de WhatsApp, eu achei muito desnecessário a inflamação para que os professores fossem acompanhar essa discussão que ela criou e terminou se comprometendo. E vou dizer por quê. Na publicação, e eu tô aqui com ela bem aberta no Facebook, ela falou bem assim: senhora ex-vereadora, o que a senhora está falando? Fiz o concurso de monitora infantil no ano de 2006, mas no edital pedia na época alguém com magistério ou fazendo pedagogia. Isso não aconteceu, professora. O que tinha lá, o que exigia era que fosse ensino médio com magistério. Mas ainda assim era para monitor, não era para professor. Porque para professor, se a senhora lembra, exigia o ensino superior. O fato de ter magistério não dava liberdade de um monitor ser o professor. Isso mas não é encanto algum. Ela continuou e disse o seguinte: senhora, a mesma não sabe de nossas lutas e que hoje estamos dentro do quadro de profissionais de educação e sendo remunerada da mesma forma que os professores. Primeiro, eu não conheço as suas lutas porque nós nunca nos demos a oportunidade de conversar, assim como a senhora também não conhece as minhas. Mas tanto eu quanto a senhora, nós temos nossas lutas, tivemos nossos desafios e nossas conquistas. De fato, realmente, nós somos merecedoras. Mas a senhora dizer que está sendo remunerada da mesma forma que os professores são, talvez a senhora tenha dito isso movida pela ira, professora. Você termina se comprometendo com essa afirmação e compromete toda a sua categoria. Porque se a categoria de monitor recebe como professor, ela está dizendo que os monitores estão recebendo pelo Fundeb 60, quando na verdade deveria receber pelo Fundeb 40, ela sabe muito bem disso também. Então os demais da categoria, eu já deixo a ressalva, se o Ministério Público tiver lido ou ouvido a repercussão causada pela professora e começar a investigar o quadro, eu não tive nada a ver com isso. Estou aqui apenas me defendendo. E ela continuou dizendo: senhora, nas creches não tem mais nenhum professor sem formação. Que bom, que bom. Mas eu acho que ela ainda não entendeu e eu vou repetir. Todos os monitores que foram aprovados naquela época, em 2005, hoje eles podem ter mestrado, eles podem ter doutorado, eles podem ter 3 graduações dentro da educação. Mas essa não é a questão. A questão é que se a senhora entrou como monitora, a senhora tem que receber como monitora. O próprio promotor do Ministério Público, o doutor Leonardo, ele disse que monitor não é professor, assim como o professor não é monitor. Ela continuou e disse o seguinte, que o município de João Câmara tem professores da educação infantil preparados para as suas funções. O único concurso que abriu vagas para a professor infantil foi o último concurso, realizado pelo prefeito Manuel Bernardo. Porém, a gente sabe que existe 122 professores contratados, entre contratados e monitores. E só foram 22 vagas abertas. Então ainda tem 102 vagas, teoricamente, para serem ocupadas pelos professores que passaram no concurso. Mas aí o que muito me preocupou foi as considerações gerais dela, quando ela disse o seguinte: sou pedagoga, especialista em educação infantil com ênfase nas séries iniciais. Você é muito mal informada, cale-se. Respeito aos professores da educação infantil de João Câmara. Por que isso muito me preocupou? Ora, minha gente,
Se ela, com todo esse currículo, está mandando eu me calar, eu que tenho como me defender. Imagine como ela não pode tratar as crianças que são indefesas dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Não, professora, não vou me calar. Eu não vou me calar porque minha voz ela está sustentada pela Constituição Federal de 1988. Ela tá sustentada pela LDB. Ela está sustentada por várias jurisprudências. E sabe por quê? Provavelmente a professora não se preocupou com os concursados que estão aguardando sua posse, sua convocação, porque justamente ela, repito, tem 2 vínculos com o município, um como monitora, um como professora, que chegou já a mensalmente receber mais de R$12.000. E aí, só para finalizar, eu vou só fazer algumas observações em relação aos outros comentários, como por exemplo, o da senhora Gilca Bezerra, quando ela diz que essa criatura não sabe o que diz. Criatura, o monitor, como você cita, teve a mesma formação do professor. Eu não vou responder a essa senhora porque tenho que respeitar, né? Mas não é. Se fosse a mesma pessoa, não existia monitor e não existia professor. Segundo o Ministério da Educação, por favor, senhora, olhe as atribuições do monitor e as atribuições do professor. Teve mais um comentário que disse, essa sem noção sabe o que é uma sala de aula? Tenho magistério com muito orgulho e tive ótimos profissionais na época. Que bom, eu não entendi o comentário diante do contexto que estava sendo discutido, pelo menos partindo de mim, partindo da minha live. E teve um que falou, Paulo Sérgio, disse, no mínimo desinformada essa senhora. Primeiro que não existe ensino infantil, correto? A educação infantil. Paulo, deixa eu só te dizer uma coisa. Segundo o MEC e o próprio portal da Educa Mais Brasil, diz o seguinte, também conhecida como ensino infantil, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Atende crianças de 0 a 5 anos de idade. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Segundo, desde o governo do presidente Lula, que os antigos monitores infantis passaram a fazer parte da educação básica. Eu não preciso discutir. Depois ele colocou Lula misturado com Goretti. E essa mudança ocorreu ainda na gestão da ex-prefeita Goretti. O que é que tem a ver, Paulo? Desde essa promoção, os professores que ainda não possuíam formação em pedagogia passaram a cursar o curso superior. Nada a ver, meu amigo. O senhor disse que eu sou desinformada? Volte a live inteira para o senhor se informar. E finalizo aqui com o último comentário de Lília Caetano. Ela disse o seguinte, parabéns, professora Catiúcia, mais respeito ao professor, estudamos, fizemos um concurso e nós nos especializamos para exercer a nossa função. Estão defendendo os professores. Me diz uma coisa, Lília dá aula onde? Lília é a irmã do ex-prefeito. Onde é que ela dá aula? Né? Fui ver o nome dela na lista, ela também é monitora, foi aprovada como monitora. Está defendendo a atuação dela como professora da educação infantil e nunca, que eu lembre, ela deu aula na escola pública de João Câmara. Ela era secretária de educação. Hoje continua lá pela secretaria. E eu chamo agora vocês para refletirem comigo. Vocês perceberam que os professores que se manifestaram nas redes sociais, que alegaram realmente ser monitores, são os que, em sua maioria, defendem o monitor poder ser professor, mas eles mesmos não dão aula, eles mesmos já estão afastados das salas de aula, talvez deve ter dado a sua colaboração, mas hoje, no momento presente, não estão na função de professor. Não estão na função de professor. E por isso, eu tomei a frente e cobrei do prefeito. É perceptível o quanto os monitores não estão na função de professor da educação infantil. Por essa razão, prefeito, convoque
os aprovados no último concurso, dê posse a quem já está convocado. O que eu estou defendendo, João Câmara, é a qualidade do ensino do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. E se você não precisa da educação básica do município, a educação pública, pensem naqueles que precisam. Isso é empatia. E depender da escola pública com mais perspectiva de um futuro melhor é excelente para o crescimento e formação dessas crianças. Então esse era o meu objetivo, como sempre foi. Obrigada, quero só agradecer pela atenção e fiquem com Deus.